Olá amigos da República do Anime, começando o quadro Tudo Sobre, e hoje eu vou falar do personagem Gyumei, um dos personagens legais de Kimetsu no Yaiba. Separei algumas coisas para falar do personagem a partir de agora. Abrindo os trabalhos para falar do nosso personagem de hoje, começando pela personalidade de Gyumei Himejima Gyumei é um assassino de demônios e o pilar de pedra do corpo de matança de demônios. Ele é confirmado como caçador de demônios mais fortes por Inosuke e Tanjiro. Ele é um cara gigante e gentil, sendo surpreendentemente de fala mansa e emocional. Apesar da sua aparência intimidadora, ele também se mostra altamente religioso, tendo a tendência de fazer uma oração em situações que o entristece. Falando das habilidades e poderes, começando pelas habilidades naturais, ele é apontado por Tanjiro e Inosuke como atual matador de demônios, mais poderoso de todo o corpo de matança de demônios e de todos os pilares da atual geração. Isso também é acreditado pela Lua Superior número 1, que observou que as habilidades físicas naturais de Gyumei foram treinadas para o seu pico absoluto. Ele também admitiu que nos últimos 300 anos ele não encontrou um guerreiro do calibre de Gyumei. Gyumei foi capaz de lutar contra a Lua Superior número 1 mais forte por um breve período de tempo, sem o uso da marca do assassino de demônios, mostrando ainda mais a extensão de sua habilidade. Falando da força aprimorada, mesmo antes de receber treinamento, Gyumei possuía uma força desumana, apesar de ter uma constituição fraca na época em que descobriu suas habilidades. Ele também pode usar a sua força para empurrar uma pedra grande, maior que ele, por uma cidade, juntamente com a ajuda das ações repetitivas. Falando dos reflexos, durante a batalha contra a Lua Superior número 1, a própria Lua notou que, em contraste com a grande constituição física de Gyumei, ele possuía reflexos rápidos, capaz de se mover com facilidade para evitar todos os ataques da Lua Superior. A Lua Superior comentou que a facilidade e a forma que ele se moveu era quase absurda de se acreditar. Falando da audição aprimorada, sendo cego, pode-se supor que Gyumei tem uma audição notável, podendo se tornar um pilar. Ele também comenta o som da regeneração de carne de Muzan durante seu breve confronto. Mais tarde, durante a batalha, a Lua Superior notou que Gyumei usa o som de suas correntes, chocalhando, para dizer a posição exata em que a corrente está, e usa isso para guiar seu machado durante o combate. Falando da marca do matador de demônios, mais tarde, durante a sua batalha contra a Lua Superior número 1, Gyumei demonstrou que ele também despertou sua marca, aparecendo como um grande grupo de tatuagens de veias engrandecidas, que apareciam nos dois antebraços. Quando ativada, aumenta drasticamente seu poder, permitindo que ele lute contra a Lua Superior número 1 por um longo período de tempo. Falando das respirações, sopro de pedra, Gyumei empunha um machado de mão completo, com um mangote pontudo preso ao punho por uma longa corrente. A corrente, o espigão e o machado são criados usando os mesmos metais usados na criação das lâminas de Nichirin. No entanto, o artesanato da arma é notavelmente de classe incrivelmente alta e até superior às espadas forjadas durante a era Sengoku, onde o forjamento de espadas já estava em seu mais alto nível de desenvolvimento, que nem mesmo a Lua Superior número 1 poderia cortar, e foi forçada a recorrer ao combate a curta distância. Falando da primeira forma, serpentina bipolar, Gyumei lança o mangote e o machado em direção ao alvo pretendido e manipula a corrente girando-a, fazendo com que o machado e o mangote também gire a fim de perfurar e matar o oponente. Falando da segunda forma, quebra superior, ele joga o machado e o mangote perfurado para um movimento de pinça antes de esmagar a corrente, para fazer com que o mangote se recupere e esmague seu alvo de longe. Falando da terceira forma, reflexão ígnea, ele solta uma série de barras com sua espada desviando os ataques próximos. Falando da quarta forma, rocha vulcânica, conquista rápida, ele manipula as armas de machado nas duas extremidades da corrente, balançando a corrente de ambos os lados a fim de atingir seus oponentes, usando o ataque à distância de duas pontas. Falando da quinta forma, julgamento da roda de tijolos, capacidade de transparência é uma perspectiva do mundo. Apesar de cego, ele ganhou a capacidade de ver uma imagem perfeita de seus inimigos em sua mente e senti-los naturalmente. E para terminar, falando da história do nosso personagem,
Antes de Guilmay ser um assassino de demônios e Pilar, ele viveu com 9 outras crianças órfãs e as criou em um templo. A área era conhecida por ataques de demônios, então Guilmay sempre queimava o incenso de glicínias para afastar qualquer demônio que pudesse prejudicar ele e as crianças. Uma noite, uma das 9 crianças desobedeceu às regras do templo e viajou além de suas fronteiras. Ele, imediatamente abordado por um demônio, e para salvar sua própria vida, ele diz ao demônio para comer as outras crianças, incluindo Guilmay. Depois que a noite caiu, a criança convidou o demônio para o templo, depois de apagar o incenso das glicínias. 4 crianças foram imediatamente mortas pelo demônio e as demais crianças insistiram em fugir do templo, ignorando as ordens de Guilmay. Sua frágil estatura e cegueira alimentaram a desconfiança que as crianças tinham na capacidade de Guilmay protegê-las, o que as levou a abandoná-lo e finalmente serem mortas pelo demônio. No final, apenas uma criança mais nova saiu, ouviu e ficou para trás com medo do demônio. Embora não se saiba como a troca ocorreu, Guilmay foi cortado na testa pelo demônio, mas logo reverteu a situação e começou a atacar o demônio sem piedade, depois de perceber que tinha uma quantidade assustadora de poder. Ele continuou e bateu na cabeça do demônio até o sol nascer. Logo depois as pessoas vieram ao local do incidente para ajudar, mas devido a um mal entendido, como saiu dizendo: esse homem é um monstro, ele matou todo mundo. Os aldeões pensaram que ela queria dizer Guilmay e não o demônio. Mais tarde ele foi preso e acusado do assassinato dos 7 filhos, mas Kagaya, também conhecido como Oyokata-sama, interveio e foi libertado antes de ser executado por seus crimes falsos. Mais tarde, Guilmay se tornou um caçador e o Pilar. E é isso, galera. Lembrando que foi de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aqui nos comentários o que vocês acham do personagem, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. Assistiu até aqui? Inscreva-se no canal para mim, é sinal de honra ter você participando e comentando nos comentários. Falei tudo o que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.